professor e professora da Rede Municipal de Governador Valadares. Hoje é um episódio que nós vamos começar a estudar as pirâmides, né? Então, vou abrir aqui para vocês verem as pirâmides, né? Que nós temos aqui, que são atividades de lógica, ok? Chegamos na pirâmide. Aqui, vamos encontrar grandes desafios e vamos precisar muito da sua ajuda. Se preparem que aqui vamos nós! Quase esqueci! É só clicar em um dos objetos para começar a atividade. Isso. Então, a Laurinha que apresenta aqui as pirâmides. E a gente vai ver que tem, ó, duas, tá? Aqui a segunda, terceira e a quarta pirâmide aqui, ok? Então, ó, a 4. Então, são 4 pirâmides, tá bom? Nós vamos ver que algumas é possível a gente realizar na educação infantil e outras são muito características dos anos iniciais, porque elas têm mais desafios. A aula com as pirâmides, ela pode, Juliana, linkar com outras atividades anteriores? Pode, professor. Você não precisa só fazer uma aula o tempo todo na pirâmide, não. No caso da educação infantil, quando você for introduzir a pirâmide, é importante você fazer coletivamente com a criança, para depois deixar que ela, com a sua equipe, faça sozinha o labirinto, né, que tem na pirâmide, ok? Então, vamos começar a entender como funciona cada uma? Ok. Encontre os objetos. Nós não vamos fazer todas não, tá, gente? Já vou avisando, porque nós não vamos... Isso aqui funciona como um jogo, vocês estão vendo? Tem um tempo, tá? A criança tem um tempo para realizar. Aqui, ó, nós temos a Iáscara, tá vendo? A Iáscara está aqui e a gente tem que chegar aqui nesse objeto, né? A Iáscara é uma gatinha, né? E nós temos que chegar aqui nesse objeto que é a cenoura, né? Mas tudo bem. Olha, a criança, vocês estão vendo que tem aqui uma mureta marrom? Então tem um labirinto aqui, ó. A gente vai ter de voltar, descer e seguindo aqui, e passando aqui, descendo de novo, até chegar aqui. Entendido? Então, nesse sentido, nós vamos usar vários bloquinhos aqui. Ó, nós vamos usar a setinha, o numeral e o ok, porque nós temos que programar a Iáscara para poder fazer esse caminho aqui até chegar aqui na cenoura, ok? Então, nós vamos começar colocando o seguinte, nós vamos ter de andar para a esquerda, não é? Para a esquerda, deixa eu pegar aqui, esquerda, e nós vamos ter de andar uma casa, tá vendo? Uma casa. Vamos andar uma casa, e eu vou colocar ok. Olha lá, ela vai andar o que eu programei. Agora ela vai andar para baixo, não é? Para baixo, vamos colocar. Para baixo, uma casa, ó, você está vendo? Não. Ele não aceitou, eu tenho que tirar aqui, colocar para baixo, uma casa, ok. Ele não aceita a gente ir construindo a frase lógica, não. Então, agora eu vou andar três casas, não, 1, 2, 3 para a direita, não é? Então, eu tenho que tirar aqui, colocar a setinha para a direita. São 3 casas? 3. 3 casas e o ok. Ó. Isso, tá vendo? Então, andou. Aí a gente vai fazendo esse caminho. Não vou fazer o caminho todo, mas deu para entender aqui que não dá para a gente ir fazendo as frases da programação. Aqui na base, não. Né? A gente fez uma frase, colocou ok, tira e começa outra frase da esquerda para a direita. Ok? Vamos ver a segunda? Encontre os objetos. O que acontece? Agora, nós temos mais objetos para encontrar.
e vai continuar a mesma sequência. Ó, ali, ó, no caso, olha aqui, agora aqui nós temos uma competição entre a Yáscara e o Dudu do Chapeuzinho, tá vendo? Todos dois estão participando, é uma competição, uma gamificação, tá bom? O primeiro é individual, o segundo é dividir as equipes e eles têm que encontrar os objetos aqui dentro da pirâmide, tá bom? E aí, gente, é interessante a gente pensar, né, que, por exemplo, aqui no caso, qual que é o zero que está mais destacado, né, na tela? É o da Yáscara, tá vendo? Ó, o Dudu está meio apagadinho, né? Então, aí, no caso, quem começa é a Yáscara, tá bom? Então, vamos começar com a Yáscara. A Yáscara vai ter de descer, não é isso? Ó, ela vai ter de descer, não é verdade? Ela vai ter de descer uma casa... Opa! Uma casa, ok. Ó. Aí agora passou para quem? Olha, ela já ficou mais apagadinha, a contagem também dela ficou aqui apagadinha, agora o Dudu que vai destacar. Então, o Dudu vai ter de andar quantas casas? Uma, duas, não é? Para a direita. Então, vamos lá. Ele vai andar direita, duas casas, ok. Ó. Ok, tá vendo? Ok. Então, agora, quem que ficou agora mais em evidência? A Yáscara, o grupo da Yáscara. Então, o grupo da Yáscara, vamos ver, eu quero ver com vocês o seguinte, se a gente consegue fazer uma frase maior. Então, nós vamos fazer aqui, ó, para a esquerda e depois descer até chegar nessa daqui, ó. Ou então, a gente vai direto aqui, né? E vai tentar chegar aqui nesse outro objeto aqui, tá bom? Então, para vocês entenderem como é que funciona a atividade, não é? Então, a gente tem que fazer, né? Então, a gente vai ver o seguinte, aqui eu teria que andar 1, 2, 3, 4, 5 casas, não é? 5 casas para a esquerda, 5 casas para a esquerda, não é? E depois... para baixo, ó, ele não aceitou, tá vendo? Para baixo, uma. Ele não aceitou, tá? Ele não aceita, então, assim como aquele outro, não aceita também. Então, a gente tem que colocar ok, para ela poder ir só aquele caminho ali, ó. 5. Tá vendo? 5. A Yáscara foi mais esperta, né? Porque agora ela só desce 1. Agora o Dudu tem que ir para cá, ok? Para esse daqui, tá? E aí assim por diante. Então, observaram que não tem jeito de fazer frases longas também não, tá bom? Não tem jeito. Ô, Juliana, tem algum que tem? Vai ter, viu, professor? Esse primeiro, a criança vai ter de fazer frase por frase de cada um aqui, tipo, dividindo a turma em dois subgrupos, né? 3 de um lado, 3 do outro. Fica muito legal. E aqui, ó, aí aqui nós vamos ter mais subgrupos, 3 subgrupos. Um grupo que é do Eugênio, outro do Dudu e outro da Yáscara. Quem vai começar? O Dudu, né, gente? Ele está bem clarinho aqui. Olha como a Yáscara está apagadinha e como o Eugênio também está. Né? O destaque aqui é para o tempo do Dudu, né? Os outros estão mais apagadinhos também aqui na lateral esquerda. Então, funciona da mesma forma, tá? Ir programando, né? Item por item. Vou só aqui, nós vamos andar, então, ó, uma casa, não é? Uma casa para a esquerda, ó. Uma casa... para a esquerda, não é? Aí já passou a vez para o outro, ó. Passou a vez para quem? Para a Yáscara, tá bom? E assim por diante, depois é o Eugênio, e é uma atividade muito interessante que vai envolver espacialidade, esquerda, direita, vai envolver
a questão de contar, não é? De contar, as questões de montar frases lógicas de programação, né? Isso aqui é um princípio de programação muito importante, e depois a criança vai estudar em outros programas, em outros softwares, tá bom? Ok, vou sair dessa primeira aqui, que tem uma diversidade muito grande, né? De possibilidades do professor trabalhar, né, com as crianças. Eu aconselho o professor da educação infantil, se trabalhar, fazer primeiro coletivamente, né? As crianças dos anos iniciais, se a gente explicar para ela como funciona em cada equipe, né, elas podem fazer tranquilamente sem ter a necessidade de a primeira vez fazer coletivamente. Mas a educação infantil o professor tem que fazer isso mesmo, tá bom? Vamos agora para 2. Como eu falei, ó, olha lá, a Yáscara está fazendo um caminho e repita o caminho. E esse caminho está ficando todo marcado, não tá? Então, aí, ó, todo marcadinho, tá vendo? Depois vem o Eugênio, ó, primeiro a Yáscara. Então, olha só, nós temos que repetir esse caminho da Yáscara. Quem é da Yáscara? Depois, quem é do Eugênio vai repetir o caminho do Eugênio. Use os blocos das flechas e dos números para reproduzir o caminho feito pelo personagem. Mas aqui não é por partes. Todos os blocos. Confirme sua trajetória colocando o bloco OK no todos os blocos de uma vez. Então, nós vamos primeiro para a esquerda, não é? Para a esquerda não, para a direita, nós vamos andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. 6 casas. Opa, deixa eu colocar aqui. Eu coloquei errado a setinha para a direita. Deixa eu achar aqui a setinha. Ah, tá aqui. Isso. Então, 6 casas, depois ele vai para cima, uma casa, não é? Uma casinha. Depois ele tem que ir para a esquerda. Quantas casinhas? Ó, depois ela andou 1, 2 casinhas para a esquerda, 2 casas, não é? E depois ela foi para cima, uma casa. Aqui, então, a gente monta a frase toda, não é? Ó, ok. Olha lá. Então, o Eugênio vai repetir o caminho da Yáscara, tá vendo? Ó? Isso. Parabéns! Isso, ó, agora a Yáscara novamente vai fazer um caminho. Isso. E agora o Dudu que vai ter de replicar. Vamos supor que eu errasse? Vamos ver? Eu acho que a gente precisa de errar, aquele caminho ali está curtinho. Eu vou errar para a gente ver o que ele fala. Primeiro a gente monta, não é? Então eu vou colocar que a gente vai para a esquerda, ó. Ele não falou nada até agora, porque eu não coloquei o OK, né? Então, olha só, eu vou colocar 5 e vou colocar o OK. Ó. Epa, erramos o caminho. Tá vendo? Vamos tentar novamente? Vamos tentar novamente. Então, olha só, ele vai falar isso, ok? Vamos supor que a gente colocasse, olha, a gente contasse errado, tá bom? Nós vamos andar 2 casas para a direita, né? Depois nós vamos para 2 casas para cima. Em vez de ser uma casa, nós vamos colocar 2 casas, tá bom? Então, vamos colocar o OK aqui. Vamos ver como que, no caso ali, o Dudu, o que a máquina vai falar com a gente. Deixa eu ver onde está o OK aqui. Ó. É quase isso. Tá vendo? Mais uma vez.
É quase isso. Então, e aí a gente vai ter de repetir tudo, a frase toda, porque a gente não continuou de onde a gente errou, não. Porque pode ser que tenha errado lá no início da frase lógica, né, de programação, ok? Então, esse é o segundo, que ele tem esse desafio da criança fazer frases mais longas de programação. Né? Então, eu digo sempre que o primeiro é muito tranquilo das crianças da educação infantil fazer, tá bom? Se fazendo coletivamente, então o professor pode treinar o 1, 2 e o 3, fazer como, Juliana? Pode ser uma aula que a criança trabalhou aqui as setinhas, ó. Em que sentido? Não O é? avião está voando? Trabalhou as setinhas aqui, fez uma sequência numérica aqui, ó, com setinhas, quer ver? Tem sequências numéricas aqui, ó. Não é essa não, desculpa. Aqui, ó, de formas. Então, vamos lá, ó. Formas, padrões, completando padrões. Olha lá, a sequência. que tem formas, aí vai aparecer as setinhas também, né? Não é só a setinha, ó. Complete a sequência. Que a criança vai começar a entender a lógica de programar. Aqui também tem formas e padrões. Tá vendo que tem, que tem sinais, objetos. Aqui tem alguns sinais, mas tem setinha também, tá vendo? Próximo item. Isso. Então, a criança vai aprender a lidar com esses reconhecimentos, essas sequências, e aí ele vai aqui e faz uma atividade de lógica, junto com a professora primeiro, e depois, num outro momento, numa outra aula, faz sozinhos, né? Para ver como é que eles vão se sair. Porque o exercício digital é sempre aquela proposta de estar trabalhando de uma forma autônoma, né, na máquina, ok? Então, vamos agora Ajude o explorador a montar a expressão. no próximo labirinto, né? O próximo labirinto, então, a gente tem ali várias situações. Eu quero explicar para vocês que aqui é uma questão de soma e subtração. Vocês estão vendo que é uma operação, ó, de subtração, ó, mas pode aparecer soma também. O Dudu, ele tem que pular nesses montinhos aqui, tá bom? E tem essas folhagens aqui, Vitória Régia, né? Se ele pular nelas, ele vai afundar, tá bom, gente? Ele vai afundar. Então, ele tem sempre que estar nos montinhos. E ele tem que montar a operação. Então, é uma operação que começa, vamos supor, que ele vai fazer, que vai ter... aqui, por exemplo, 7 menos 4, não é? É igual, né? Mas aí não vai dar o resultado, né? 4 menos 3, aí vai dar a resposta 1, não é? Então, a gente tem que fazer 4 menos 3 é igual a 1. Então, se é 4, a gente precisa de levar o Dudu até aqui. Então, como que a gente vai fazer? Olha lá os bloquinhos que a gente vai usar. Os mesmos que a gente usou anteriormente. Então, ele vai para a esquerda, ok? Ele vai para a esquerda, ele vai andar 2 casas e o ok. Ó. Isso. Tá vendo? 4. Então, essa é uma operação que é para os anos iniciais, porque a criança, esse é um labirinto, porque a criança tem que saber as operações. Então, agora ele tem que colocar o sinal, não é? Então, 4 menos. Então, ele vai ter de andar na diagonal. Então, olha lá. Então, ele vai ter de... Ó, vamos supor que a gente consiga aqui. Ele aceita, ó. Menos 1... E o ok. Acho que tem alguma coisa errada aqui.
Ah, então ele não aceitou a gente colocar nesse lugar. Tem que começar daqui, tá bom? São frases curtas, ó. Acho que tem alguma coisa errada aqui. Ah, então vamos ver aqui. Olha, porque ele tem 4 menos. Então vamos ver aqui. A setinha, vamos ver se é o número 1 mesmo, né? Que ele vai andar. Ok. Ah, ok. Isso, ó. Foi menos. Né? Agora o que a gente... É 4 menos 3, não é? Então, se ele está aqui, ele vai ter de pular para cá, não é? Então, ele vai ter na diagonal de novo, né? Só que a diagonal ao contrário. Então, aí nós vamos pegar essa diagonal, o 2, né? A diagonal, e isso mesmo, 1 e o ok. Isso. Aí agora, o que a gente tem de fazer? Ele vai para a esquerda, o 1 e o ok. Tá vendo? Agora a gente tem que alcançar o sinal de igualdade, né? E aí a criança vai ter de pegar a outra setinha, que é essa da diagonal, o 1 e o ok. Ó. E aí agora ele vai ter de fazer, tem 2 caminhos aí, né? Aí, para a esquerda, 1 e 2 para baixo, ou então na diagonal. Vou preferir ir para a esquerda, tá bom? Tem os caminhos a seguir, aí são as escolhas que o grupo vai ter de fazer. Esquerda, 1, ok. Ó, agora o Dudu vai ter de ir para baixo, e vai ser 2 casas, e ok. Observaram? Então, aí, olha. Parabéns! Isso. Então, é uma expressão completa. 3 igual a 1. Isso. Então, assim a gente percebe, olha bem, nós estamos aqui de construir a operação, que tem a ver com as atividades de operações, né, lá do Oasis. Então, aqui nós vamos dar uma paradinha para continuar o nosso estudo sobre a pirâmide, tá? Na nossa próxima aula nós vamos terminar com essa pirâmide aqui, a última pirâmide. Eu quero mostrar outros recursos também que a gente pode usar nas aulas, tá bom? Então, até mais. Eu aguardo vocês na próxima aula.